Ao todo, 36 vetos do presidente Bolsonaro aguardam a apreciação de senadores e deputados. O mais recente é o que retirou 14 dispositivos do programa de estímulo ao transporte por cabotagem, ou seja, a navegação entre portos de um mesmo país. A chamada BR do Mar foi aprovada pelo Senado em novembro do ano passado e libera de forma progressiva o uso de navios estrangeiros na navegação por cabotagem no Brasil. O governo vetou, por exemplo, a recriação do reporto, um benefício tributário ao setor que terminou em dezembro de 2020. Vetou também a fixação de um limite mínimo de trabalhadores brasileiros nas embarcações. O governo federal entende que essa obrigatoriedade vai onerar o custo das embarcações, vai diminuir a oferta e a atratividade da navegação e, consequentemente, haverá menos oferta de emprego para os próprios marítimos brasileiros. Está na pauta também o veto total a um projeto do então senador Antônio Carlos Valadares, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever que a decisão definitiva sobre a adoção de crianças e adolescentes só deverá acontecer depois de esgotadas todas as tentativas de reinserção familiar, ou seja, de manter a criança ou adolescente com a família de origem. Alguns são bem polêmicos, como o veto ao projeto que previa a distribuição gratuita de absorventes femininos a estudantes carentes de escolas públicas, mulheres em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade e também a presidiárias. O objetivo da proposta era combater a pobreza menstrual, ou seja, a falta de acesso ou de recursos para comprar itens necessários ao período da menstruação. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, articula a derrubada de um outro veto que está na pauta, o que retirou recursos previstos no orçamento de 2022 para a educação. Os vetos que o presidente fez foram nas áreas mais essenciais, mais importantes, foi a educação, né? A saúde, foi na Fiocruz para pesquisa, na Embrapa, no meio ambiente. Ora, como é que nós vetamos aquilo que é importante para a sociedade e deixamos de fora, por exemplo, o RP9, as emendas de relator geral, que nem destinadas ainda estão e nem se sabe para onde elas irão? Senadores e deputados deverão analisar também 5 vetos à proposta que estabelece a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos no país em períodos de calamidade pública. E o veto total ao projeto que previa a inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças com benefícios da Previdência Social. Os dois são do senador Paulo Paim, que defende a derrubada dos vetos. A situação mundial exige uma distribuição igualitária da vacina. É preciso produzir mais imunizantes a um preço acessível para socorrer a todos. Somente uma maior cobertura vacinal vai impedir a disseminação do vírus e do surgimento de novas variantes. A Lei 14.200 de 2021, que trata da licença compulsória, precisa ser aplicada imediatamente. Por isso, defendo a derrubada do veto 33 de 2021, também de nossa autoria. Um veto total ao projeto de lei do Senado, número 293 de 2009, que pretendia incluir o lúpus e a epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência para efeitos de concessão dos benefícios do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O veto a um projeto do senador Regufe que facilitava o acesso a medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer por usuários de planos de saúde aguarda apreciação desde julho do ano passado. O governo vetou o texto e encaminhou uma medida provisória sobre o mesmo assunto, que perde a validade no dia 10 de fevereiro.
Na primeira sessão do ano, o senador Regufe fez um apelo, aceito pelo presidente do Senado, para que o veto seja analisado antes da medida provisória. Houve o compromisso de Vossa Excelência e também da liderança do governo de que o veto seria analisado antes dessa medida provisória que o governo colocou. A medida provisória ela melhora, mas ela não resolve, porque não passa a valer a partir do registro da Anvisa. Então, ela não resolve o problema. Então, eu queria fazer o apelo a Vossa Excelência que fosse honrado o compromisso feito no ano passado. E há, de fato, certo conflito entre o projeto e a medida provisória, ora em apreciação pelo Senado Federal, na pauta do Senado Federal, de modo que a presidência retira de pauta a medida provisória e decidirá sobre a designação em tempo do Congresso Nacional, cumprindo o compromisso que foi feito de fato, que houvesse já nos primeiros dias de fevereiro uma sessão do Congresso Nacional que apreciasse os vetos pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional.